O período pré-histórico da Grécia Antiga abrange um longo intervalo de tempo anterior ao surgimento da escrita e das primeiras civilizações organizadas na região. Ele é marcado pela transição de sociedades paleolíticas e neolíticas até o florescimento das culturas cicládica e minoica. Aqui estão os principais acontecimentos e características desse período. Cultura paleolítica. Antes de 12 mil anos antes da Era Comum, os primeiros habitantes da Grécia eram grupos nômades de caçadores-coletores. Ferramentas de pedra lascada e ossos eram usadas para caça e coleta. Evidências arqueológicas, como cavernas habitadas, mostram uma subsistência baseada em animais e plantas locais. Cultura neolítica, cerca de 7 mil a 3 mil anos antes da Era Comum. Introdução da agricultura e domesticação de animais. As comunidades começaram a se estabelecer em vilarejos permanentes. Uso de ferramentas de pedra polida e cerâmica para armazenar alimentos. Locais como Sésclo e Dímini na Tessália se destacaram por habitações bem organizadas e pela construção de estruturas comunais. Surgimento de práticas religiosas primitivas, como a veneração de figuras femininas que simbolizavam fertilidade. Idade do Bronze, cerca de 3 mil a 1.200 anos antes da Era Comum. Desenvolvimento da metalurgia, especialmente o uso do bronze, que permitiu a fabricação de armas e ferramentas mais eficientes. Formação de sociedades complexas, com hierarquias sociais e divisão de trabalho. Florescimento das culturas cicládica, minoica e micênica. Cultura cicládica, cerca de 3 mil a 2 mil anos antes da Era Comum. Localizada nas Ilhas Cíclades, no Mar Egeu. Conhecida por esculturas em mármore de figuras humanas estilizadas, que provavelmente tinham um significado religioso ou ritualístico. Comércio marítimo florescente com outras regiões do Mediterrâneo. Cultura minoica, cerca de 2 mil a 1.500 anos antes da Era Comum, desenvolveu-se na ilha de Creta, com cidades como Knossos e Festus. Construção de grandes palácios sem muralhas, sugerindo um período de relativa paz. Economia baseada na agricultura, comércio marítimo e artesanato. Uso da escrita linear, ainda não decifrada. Esses desenvolvimentos, no período pré-histórico, criaram as bases para as civilizações que emergiram posteriormente, como a micênica, que influenciou a mitologia e a cultura grega clássica. Caso deseje mais informações sobre alguma dessas culturas, posso detalhar. O período da cultura micênica, que durou aproximadamente de 1.600 a 1.200 anos antes da Era Comum, representa a primeira civilização avançada na Grécia continental. É um período marcado pelo surgimento de reinos organizados, comércio internacional e produção cultural que influenciou profundamente a Grécia clássica. Origens e desenvolvimento. A cultura micênica foi influenciada pela cultura minoica de Creta, especialmente na escrita, na arquitetura e na arte. Os micênicos adotaram e adaptaram a escrita Linear A dos minoicos, criando a Linear B, que foi decifrada no século XX e revelou que era usada para registros administrativos em uma forma arcaica do grego. Organização política e social. A sociedade micênica era hierárquica, governada por reis conhecidos como Wanaks. Eles centralizavam o poder político, econômico e religioso em palácios fortificados. Cada reino micênico era independente, mas havia uma rede de interações entre eles, com cidades importantes como Micenas, Tirinto, Pilos e Tebas. A base da economia era a agricultura, complementada pelo comércio, produção artesanal e exploração de metais. Palácios fortificados e arquitetura. Os palácios eram o centro administrativo, econômico e militar, localizados em colinas estrategicamente escolhidas e cercados por muralhas ciclópicas, feitas de grandes blocos de pedra. Estruturas como o megaron, uma grande sala retangular com uma lareira central, eram características dos palácios e precursoras dos templos gregos posteriores. Comércio e expansão. Os micênicos mantinham relações comerciais intensas com regiões como o Egito, o Oriente Próximo e o mundo Egeu. Exportavam produtos como azeite, cerâmica e armas, e importavam metais preciosos e matéria-prima. Alguns estudiosos acreditam que os micênicos participaram da colonização de partes do Mediterrâneo, estabelecendo contatos em locais como Chipre e Itália. Guerra e militarização. A cultura micênica era altamente militarizada, com uma aristocracia guerreira que valorizava a bravura no combate.
Armas e armaduras encontradas em tumbas demonstram o uso de bronze em lanças, espadas, escudos e capacetes. As fortificações ciclópicas indicam uma preocupação constante com defesa contra invasores. Religião e cultura. A religião micênica envolvia a veneração de divindades que mais tarde apareceriam no panteão grego, como Zeus, Hera, Poseidon e Atena. O enterro em tumbas abobadadas, como os tesouros de Atreu, sugere uma crença na vida após a morte e a valorização dos líderes. A arte micênica, incluindo cerâmica, joias e frescos, reflete influências minoicas, mas também uma maior ênfase em temas guerreiros. Declínio da cultura micênica. Entre 1200 e 1100 anos antes da Era Comum, os palácios micênicos foram destruídos, possivelmente devido a invasões de povos conhecidos como povos do mar, conflitos internos e mudanças climáticas que afetaram a agricultura. Esse declínio marcou o início do período das trevas, caracterizado por uma regressão cultural e econômica. O legado da cultura micênica é visível nos mitos e lendas gregas, como a Guerra de Troia, narrada por Homero em suas obras, e em aspectos da organização social e religiosa da Grécia clássica. Caso queira explorar mais, é só pedir. O período das trevas da história da Grécia Antiga abrange aproximadamente de 1200 a 800 anos antes da Era Comum, após o colapso da civilização micênica. Esse período é chamado assim devido à escassez de evidências escritas e à falta de registros históricos claros, dificultando o entendimento completo dos acontecimentos. Ainda assim, pesquisas arqueológicas fornecem importantes pistas sobre essa era. Contexto do colapso micênico. O período das trevas começou com o declínio abrupto das cidades-palácio micênicas, como Micenas, Tirinto e Pilos, que foram destruídas por causas que ainda são debatidas. Possíveis razões incluem invasões de povos estrangeiros, conflitos internos, terremotos ou mudanças climáticas que afetaram a agricultura. A destruição dessas cidades resultou na perda da escrita linear B, causando uma ruptura administrativa e cultural. Características gerais: população e assentamentos. Houve uma significativa redução populacional com o abandono de muitas cidades importantes. As comunidades passaram a se concentrar em pequenos vilarejos rurais, onde a subsistência dependia de uma agricultura simples e da criação de animais. Economia. A economia tornou-se mais autossuficiente e menos complexa, com uma redução drástica no comércio de longa distância, que era característico da era micênica. A produção artesanal declinou e objetos de luxo tornaram-se raros. Cultura material. A cerâmica desse período é mais simples, com menos ornamentos e técnicas menos elaboradas do que as produzidas na era micênica. O uso de ferro começou a se disseminar gradualmente, substituindo o bronze como o principal material para armas e ferramentas. Estruturas sociais e políticas. A organização social e política tornou-se mais simples e descentralizada. Os reinos micênicos, com sua estrutura palaciana, deram lugar a comunidades locais lideradas por chefes tribais. A hierarquia social ainda existia, mas era menos rígida e complexa. Religião e mitologia. Apesar da escassez de registros, a continuidade de práticas religiosas é sugerida por pequenos santuários e artefatos. Muitos dos deuses da Grécia clássica provavelmente continuaram sendo venerados, com cultos mais simples e locais. Retorno da escrita e fim do período. No final do período das trevas, a escrita foi reintroduzida, mas dessa vez com o alfabeto fenício adaptado pelos gregos, que permitiu uma forma mais flexível e acessível de registro. Esse retorno marcou o início do período arcaico, quando as cidades-estado, polis, começaram a emergir e novas formas de organização política e cultural surgiram. Descobertas significativas. Tumba Lefkandi. Uma das descobertas mais importantes do período é a tumba em Lefkandi, na ilha de Eubeia, datada do século X antes da Era Comum. A tumba contém evidências de práticas funerárias complexas, como o sepultamento de um homem e uma mulher junto a objetos de luxo e cavalos sacrificados, sugerindo a existência de líderes locais poderosos. Cultura oral e mitos. Durante o período das trevas, os mitos e lendas que formariam a base das epopeias homéricas, como a Ilíada e a Odisseia, provavelmente foram preservados e transmitidos oralmente. Apesar do nome Período das Trevas, essa era não foi totalmente estática. Ela preparou o terreno para o renascimento cultural e político da Grécia no período arcaico, criando as bases para a civilização clássica.
Caso queira aprofundar-se em aspectos específicos, como o papel da cerâmica ou das práticas religiosas, é só me informar. O período arcaico da história da Grécia Antiga, que se estende aproximadamente de 800 a 500 anos antes da Era Comum, foi uma era de profundas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Durante esse período, a Grécia emergiu das limitações do período das trevas e começou a desenvolver as bases da civilização clássica. Características principais do período arcaico: surgimento das polis cidade-estado, a organização política e social girava em torno das polis, unidades independentes compostas por uma cidade e seu entorno rural. Cada polis tinha sua própria estrutura de governo, que podia variar entre monarquias, oligarquias e tiranias, e gradualmente algumas evoluíram para formas embrionárias de democracia, como Atenas. Exemplos notáveis incluem Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Transformações políticas. O período arcaico foi marcado pela codificação de leis em várias polis, como as reformas de Drácon e Solon em Atenas. Essas leis buscavam limitar conflitos internos e estabelecer a justiça. Tiranos. Governantes que assumiram o poder pela força, mas não necessariamente de forma opressiva, frequentemente dominaram as polis, promovendo obras públicas e reformas que beneficiavam o povo. Expansão colonial. A escassez de terras aráveis e o aumento populacional levaram ao movimento de colonização pelo Mediterrâneo e Mar Negro. Cidades-estado gregas fundaram colônias em locais como o sul da Itália, Magna Grécia, Sicília, norte da África, Cirene e costa da Ásia Menor. Essas colônias ajudaram a disseminar a cultura grega e estabeleceram rotas comerciais que enriqueceram as polis originais. Economia. A agricultura permaneceu a base da economia, mas o comércio ganhou importância, especialmente com o advento da cunhagem de moedas. Mercadores gregos estabeleceram relações comerciais com povos do Mediterrâneo Oriental, Egito e Mesopotâmia, importando produtos como metais, madeira e grãos. Cultura e artes. A arte do período arcaico começou a se afastar da simplicidade do período das trevas. Na escultura surgiram os kouroi, estátuas de jovens nus, e as korai, estátuas de jovens vestidas, marcadas pela simetria e pela expressão conhecida como sorriso arcaico. Na arquitetura, templos começaram a ser construídos em pedra, com estilos arquitetônicos distintos, como os ordens dórica e jônica. A cerâmica também se destacou, com a introdução de estilos geométricos e figuras negras e vermelhas. Religião e mitologia. O período arcaico consolidou o culto aos deuses olímpicos, que já estavam presentes no período das trevas, e promoveu a construção de templos dedicados a eles. Jogos religiosos e festivais, como os Jogos Olímpicos, iniciados em 776 antes da Era Comum, tornaram-se eventos de grande importância. Literatura e pensamento. Esse período testemunhou o florescimento da literatura grega, com a composição das epopeias Ilíada e Odisseia, atribuídas a Homero, e os poemas de Hesíodo, como Teogonia, e os Trabalhos e os Dias. A filosofia teve seus primórdios com pensadores como Tales de Mileto, que buscavam explicações racionais para os fenômenos naturais, iniciando a tradição filosófica ocidental. Conflitos e alianças. As polis frequentemente enfrentavam conflitos internos e externos, mas alianças temporárias também eram formadas. Esparta, por exemplo, estabeleceu a Liga do Peloponeso, uma aliança militar que consolidou sua hegemonia regional. Fim do período arcaico. O período arcaico terminou por volta de 500 anos antes da Era Comum, com o advento das guerras médicas entre gregos e persas. Essas guerras marcaram o início do período clássico, quando a cultura, política e artes gregas atingiram seu auge. O período arcaico foi, portanto, uma era de transição e inovação, durante a qual os fundamentos da cultura e organização política da Grécia clássica foram estabelecidos. Se quiser mais informações sobre um aspecto específico, posso detalhar. O período clássico da Grécia Antiga, que se estende de aproximadamente 500 a 323 anos antes da Era Comum, é considerado o auge da civilização grega. Durante essa era, floresceram a filosofia, as artes, a política e a ciência, moldando não apenas a cultura grega, mas também o pensamento ocidental. É também um período marcado por conflitos internos e externos que influenciaram profundamente a história da região. Características gerais do período clássico. Consolidação das cidades-estado, polis.
As polis gregas continuaram a ser independentes, mas Atenas e Esparta se destacaram como potências hegemônicas, representando modelos distintos de organização política e social. Atenas desenvolveu a democracia direta, com figuras como Clístenes, Péricles e Efialtes, reformando suas instituições. Atenas tornou-se o centro cultural e intelectual da Grécia. Seguia um modelo oligárquico e militarista, com uma sociedade altamente disciplinada voltada para a guerra. Guerras Médicas, século V antes da Era Comum, foram conflitos entre as cidades-estado gregas e o Império Persa. As batalhas de Maratona, 490 antes da Era Comum, Termópilas e Salamina, 480 antes da Era Comum, são emblemáticas. A vitória grega consolidou a independência das polis e marcou o início da hegemonia ateniense. Atenas no século de Péricles, século V antes da Era Comum. Após as guerras médicas, Atenas liderou a Liga de Delos, um pacto militar que se transformou em um instrumento de dominação ateniense sobre outras polis. O governo de Péricles, 461-29 antes da Era Comum, foi a época de ouro da democracia ateniense e do florescimento cultural. Construções como o Partenon e outras obras na Acrópole atestam a grandiosidade do período. Grandes dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides elevaram o teatro grego a um patamar inigualável. Filosofia e ciência. A filosofia grega alcançou seu ápice, com escolas de pensamento que influenciam até hoje. Sócrates introduziu a busca pelo conhecimento ético e a crítica das convenções sociais. Platão fundou a academia, sistematizou o pensamento filosófico e explorou conceitos como a teoria das ideias. Aristóteles, discípulo de Platão, sistematizou várias áreas do conhecimento, da metafísica à biologia. A ciência também avançou, com figuras como Hipócrates na medicina e Demócrito no estudo dos átomos. Guerra do Peloponeso, 431-404 antes da Era Comum. Um conflito prolongado entre Atenas e Esparta, marcado pela rivalidade política e militar. Esparta venceu com o apoio da Pérsia, mas o conflito enfraqueceu as polis gregas, tornando-as vulneráveis a invasões externas. Ascensão da Macedônia. Após o enfraquecimento das polis, Filipe II da Macedônia consolidou seu domínio sobre a Grécia. Seu filho, Alexandre o Grande, sucedeu-lhe em 336 antes da Era Comum, marcando o fim do período clássico e o início do período helenístico. Arte e cultura. A arte clássica atingiu seu auge com a busca pelo equilíbrio, harmonia e perfeição na escultura, arquitetura e pintura. Escultores como Fídias e Policleto estabeleceram padrões de beleza que influenciam até hoje. A arquitetura dos templos seguia os estilos dórico, jônico e, mais tarde, o coríntio. Religião e mitologia. A religião grega continuou centrada nos deuses olímpicos e nos rituais públicos. Festivais religiosos, como os Jogos Olímpicos e as Dionísias, combinavam devoção e celebração cultural. Legado do período clássico. O período clássico deixou um impacto duradouro na cultura ocidental. O sistema democrático ateniense inspirou modelos políticos posteriores. As contribuições filosóficas e científicas moldaram o pensamento ocidental. A arte e a arquitetura clássicas estabeleceram um ideal de beleza e proporção que influenciou o Renascimento e além. O período clássico foi uma era de esplendor cultural e intenso conflito, preparando o cenário para a expansão helenística sob Alexandre o Grande. Caso queira aprofundar algum aspecto, como a filosofia ou as guerras médicas, é só pedir. O período helenístico da história grega se estende de aproximadamente 323 anos antes da Era Comum, com a morte de Alexandre o Grande, até 30 anos antes da Era Comum, quando o Egito, governado por Cleópatra, foi conquistado por Roma. Essa era é caracterizada pela disseminação da cultura grega para vastos territórios, pela fusão com culturas locais e pelo florescimento de avanços científicos, filosóficos e artísticos. Contexto histórico: a morte de Alexandre e a divisão do Império. Após a morte de Alexandre o Grande, seu vasto império foi dividido entre seus generais, os diádocos, em meio a conflitos conhecidos como as Guerras dos Diádocos. O império fragmentou-se em reinos helenísticos independentes, sendo os mais importantes: Egito Ptolemaico, governado pelos Ptolomeus com Alexandria como centro cultural; Império Seleucida, abrangendo grande parte do Oriente Médio e da Ásia Central; Reino da Macedônia, baseado na terra natal de Alexandre;
Reino de Pérgamo, na Anatólia, emergiu como um importante centro cultural. Conflitos e rivalidades. Esses reinos frequentemente entravam em conflito entre si, competindo por territórios e influência. As rivalidades internas enfraqueceram os reinos helenísticos, facilitando a expansão de Roma. Características principais do período helenístico: cultura helenística e sincretismo. A cultura grega foi amplamente disseminada, mas sofreu influência das tradições locais, criando uma mistura única de ideias e práticas culturais. O grego koiné tornou-se a língua franca do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, promovendo a integração cultural. Cidades helenísticas como Alexandria, Antioquia e Pérgamo tornaram-se centros cosmopolitas de aprendizado e troca cultural. Avanços na ciência e no conhecimento. Alexandria, com sua famosa biblioteca e o museu, foi o maior centro de aprendizado do período. Contribuições notáveis incluem astronomia. Aristarco de Samos sugeriu que a Terra orbitava o Sol e Hiparco criou o primeiro catálogo estelar. Matemática. Euclides sistematizou a geometria em sua obra Os Elementos, e Arquimedes fez avanços em mecânica e hidrostática. Medicina. Herófilo e Erasístrato estudaram anatomia e fisiologia, estabelecendo fundamentos para a medicina moderna. Filosofia helenística. A filosofia expandiu-se para abordar questões práticas relacionadas à felicidade e à vida cotidiana, destacando-se três escolas principais. Estoicismo, fundado por Zenão de Cítio, enfatizava a racionalidade, a ética e a harmonia com a natureza. Epicurismo, fundado por Epicuro, buscava a felicidade por meio da ausência de dor e do equilíbrio dos prazeres. Ceticismo, questionava a possibilidade de alcançar conhecimento absoluto. Arte e arquitetura. A arte helenística destacou-se pela expressividade emocional, dinamismo e realismo, em contraste com a idealização do período clássico. Esculturas como o Laocoonte e a Vitória de Samotrácia exemplificam o virtuosismo técnico e a dramaticidade. Na arquitetura surgiram complexos monumentais, como o Altar de Zeus em Pérgamo. Religião e sincretismo religioso. As práticas religiosas gregas fundiram-se com as crenças locais. Por exemplo, no Egito, os Ptolomeus associaram-se ao culto de Ísis e Serapis, integrando elementos gregos e egípcios. Cultos misteriosos, como o de Dionísio, também se espalharam, atraindo seguidores com promessas de salvação pessoal. Economia e comércio. A economia helenística era baseada no comércio, facilitado pelas conexões marítimas e terrestres que integravam os territórios. Produtos como grãos, azeite, vinho, especiarias e tecidos fluíam entre o Mediterrâneo, a Ásia e o norte da África. A declínio do período helenístico. Expansão romana, a fraqueza dos reinos helenísticos agravada por rivalidades internas permitiu a expansão de Roma. Conquistas importantes incluem Macedônia e Grécia foram anexadas após a Batalha de Pídna, 168 anos antes da Era Comum. O Império Seleucida foi enfraquecido pela República Romana. O Egito Ptolemaico caiu em 30 anos antes da Era Comum, após a derrota de Cleópatra e Marco Antônio na Batalha de Ácio. Legado do período helenístico. O período helenístico consolidou a cultura grega como uma das mais influentes do mundo antigo. O sincretismo cultural e religioso estabelecido nessa era deixou marcas profundas no Império Romano e em culturas posteriores. Os avanços científicos, artísticos e filosóficos desse período são considerados fundamentais para a tradição ocidental. O período helenístico foi uma era de integração cultural e avanços intelectuais que moldaram as bases do mundo antigo. Caso deseje aprofundar-se em algum reino ou aspecto específico, posso detalhar mais.